Bem-vindos, aventureiros e amantes da história, a mais uma emocionante viagem pelo passado. Hoje, vamos falar sobre a história de um explorador muito conhecido, chamado Américo Vespúcio. Américo Vespúcio foi um explorador e navegador italiano da República de Florença, de quem o nome do continente americano deriva do seu nome. Américo Vespúcio participou de pelo menos duas viagens, uma em 1497 e outra em 1504, onde alegadamente chegou às Américas. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história deste notável explorador e descobrimos seus segredos e façanhas. Olá, eu sou a Francisca. E eu, o Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. Após a chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492, houve um grande interesse em explorar e mapear o Novo Mundo. Portugal e Espanha lideravam as explorações, enquanto outros países europeus, como Inglaterra, França e as repúblicas da Itália, começavam a buscar formas de participar dessa corrida por territórios e riquezas. Américo Vespúcio participou de pelo menos duas viagens entre os anos de 1497 e 1504, primeiro em nome da Espanha e depois para Portugal. Entre 1513 e 1505, 2 livretos foram publicados sob seu nome, contendo descrições coloridas dessas explorações. Ambas as publicações foram extremamente populares e amplamente lidas em grande parte da Europa. Historiadores ainda contestam a autoria e a veracidade desses relatos, mas eles foram fundamentais para aumentar a conscientização sobre as descobertas e aumentar a reputação de Américo Vespúcio como explorador e navegador. Américo Vespúcio alegou em 1501 que o Brasil era parte de um quarto continente desconhecido pelos europeus, que ele chamou de Novo Mundo. A alegação inspirou o cartógrafo Martin Valdemuller a reconhecer as realizações de Vespúcio em 1507, ao aplicar a forma latinizada do nome América ao mapa que mostrava o Novo Mundo. Outros cartógrafos seguiram o exemplo, garantindo a tradição de marcar o nome América em mapas dos continentes recém-descobertos. Não se sabe se Américo Vespúcio teve conhecimento dessas honrarias em vida. Em 1505, ele foi feito súdito de Castela, por decreto real, e foi nomeado para o cargo de piloto-mor da Espanha, em Sevilha em 1508, cargo que ocupou até sua morte em 1512. Américo Vespúcio era o terceiro filho de Nastádio Vespucci, um notário florentino, e Lisa de Giovanni Mini. A família residia no distrito de Santa Lúcia, junto com outras famílias do clã Vespucci. A família imediata de Américo Vespúcio não era especialmente próspera, mas eles eram politicamente bem conectados. O avô de Américo Vespúcio, também chamado Amerigo Vespucci, serviu um total de 36 anos como chanceler do governo florentino. O mais importante é que os Vespuccis tinham boas relações com Lorenzo de Médici, o poderoso governante de Florença. Américo Vespúcio tinha 2 irmãos mais velhos, chamados Antônio e Girolamo. Eles foram enviados para a universidade em Pisa. Antônio seguiu seu pai para se tornar um notário, enquanto Girolamo entrou para a igreja e se juntou aos cavaleiros hospitalários na ilha de Rhodes. A carreira de Américo Vespúcio parecia menos certa. Em vez de seguir seus irmãos para a universidade, ele permaneceu em Florença e foi orientado por seu tio, Giorgio Antônio Vespucci, um frade dominicano no mosteiro de São Marco. Felizmente para Américo Vespúcio, seu tio era um dos mais célebres estudiosos humanistas de Florença na época e lhe proporcionou uma ampla educação em literatura, filosofia, retórica e latim. Ele também foi apresentado à geografia e astronomia, assuntos que desempenharam um papel essencial em sua carreira. Os escritos posteriores de Américo Vespúcio demonstraram familiaridade com o trabalho dos cosmógrafos gregos, Ptolomeu e Estrabão, e também o trabalho mais recente do astrônomo florentino, chamado Paolo da Pozzo Toscanelli. Em 1478, Guido Antônio Vespucci, o tio de Américo, liderou uma missão diplomática florentina em Paris e convidou Américo Vespúcio para se juntar a ele. O papel de Américo Vespúcio não é claro, mas provavelmente era secretário particular.
Ao longo do caminho, eles tiveram negócios em Bolonha, Milão e Lyon. Seu objetivo em Paris era obter apoio francês para a Guerra de Florença contra Nápoles. O rei Luís XI não se comprometeu e a missão diplomática retornou a Florença em 1481 com pouco a mostrar por seus esforços. Após seu retorno de Paris, Américo Vespúcio trabalhou por um tempo com seu pai e continuou seus estudos em ciências. Em 1482, quando seu pai morreu, Américo Vespúcio foi trabalhar para Lorenzo di Pierfrancesco, chefe de um ramo da família Médici. Embora Américo Vespúcio fosse 12 anos mais velho, eles foram colegas de estudo sob a tutela de Giorgio Antonio Vespucci. Américo Vespúcio serviu primeiro como gerente doméstico e então gradualmente assumiu outras responsabilidades, lidando com vários negócios para a família tanto em casa quanto no exterior. Enquanto isso, ele continuou a mostrar interesse em geografia, chegando a comprar um mapa feito pelo mestre cartógrafo Gabriel de Valseca. Em 1488, Lorenzo di Pierfrancesco estava insatisfeito com seu agente comercial de Sevilha, Tommaso Capone. Ele despachou Américo Vespúcio para investigar a situação e fornecer uma avaliação de um substituto, o comerciante florentino Gianotto Berardi. O que se sabe é que Tommaso Capone retornou a Florença e Gianotto Berardi assumiu os negócios dos Médici em Sevilha. Além de administrar o comércio dos Médici em Sevilha, Gianotto Berardi tinha seu próprio negócio em escravidão e artigos de joalheria para navios. Em 1492, Américo Vespúcio havia se estabelecido permanentemente em Sevilha. Suas motivações para deixar Florença não são claras. Ele continuou a transacionar alguns negócios em nome de seus patronos, os Médici, mas cada vez mais ele se envolveu com outras atividades de Gianotto Berardi. Gianotto Berardi havia apoiado as viagens de Cristóvão Colombo, investindo $500 mil maravedis na primeira viagem. Com isso, ele ganhou um contrato potencialmente lucrativo para abastecer a segunda frota de Cristóvão Colombo. No entanto, os lucros provaram ser ilusórios. Em 1495, Gianotto Berardi assinou um contrato com a coroa espanhola para enviar 12 navios de reabastecimento para a Hispaniola, atualmente Cuba, mas então morreu inesperadamente em dezembro sem completar os termos do contrato. Para saber mais sobre as viagens de Cristóvão Colombo, assista a esse episódio em nosso canal. Mas, voltando para a história de Américo Vespúcio. Américo Vespúcio foi o executor do testamento de Gianotto Berardi, cobrando dívidas e pagando obrigações pendentes para a empresa. Depois disso, ele ficou devendo 140 mil maravedis. Ele continuou a abastecer navios com destino às Índias Ocidentais, mas suas oportunidades estavam diminuindo. As expedições de Cristóvão Colombo não estavam gerando os lucros esperados, e seu patrono, Lorenzo di Pierfrancesco Medici, estava usando outros agentes florentinos para seus negócios em Sevilha. Algum tempo depois de se estabelecer em Sevilha, Américo Vespúcio se casou com uma espanhola, Maria Cerezo. Muito pouco se sabe sobre ela. O testamento de Vespúcio se refere a ela como filha do célebre líder militar Gonzalo Fernandes de Córdoba. O historiador Fernandes Armesto especula que ela pode ter sido filha ilegítima de Gonzalo. Ela era uma participante ativa em seus negócios e tinha procuração em nome de Américo Vespúcio, quando ele estava fora. Em 1499, Américo Vespúcio se juntou a uma expedição espanhola, liderada por Alonso de Ojeda, como comandante da frota, e Juan de la Cosa, como navegador-chefe. Sua intenção era explorar a costa de uma nova massa de terra encontrada por Cristóvão Colombo em sua terceira viagem, e, em particular, investigar uma rica fonte de pérolas que Cristóvão Colombo havia relatado. Américo Vespúcio e seus patrocinadores financiaram 2 dos 4 navios da pequena frota. Seu papel na viagem não é claro. Escrevendo mais tarde sobre sua experiência, Américo Vespúcio deu a impressão de que tinha um papel de liderança, mas isso é improvável, devido à sua pouca experiência. Em vez disso, ele pode ter servido como representante comercial em nome dos investidores da frota. Anos depois, Alonso de Ojeda lembrou que Américo Vespúcio era um de seus pilotos na expedição. Os navios deixaram a Espanha em 18 de maio de 1499. Pararam primeiro nas Ilhas Canárias antes de chegar à América do Sul, chegando perto do atual Suriname ou Guiana Francesa. De lá, a frota se dividiu.
Alonso Ojeda, seguiu para noroeste em direção à moderna Venezuela com 2 navios, enquanto outro par seguiu para o sul com Américo Vespúcio a bordo. O único registro da jornada para o sul vem do próprio Américo Vespúcio. Ele presumiu que se eles estavam na costa da Ásia, esperavam que, indo para o sul, eles iriam contornar o não identificado Cabo de Catigara, de acordo com o geógrafo grego Ptolomeu, e chegar ao Oceano Índico. Eles passaram por 2 rios enormes, hoje identificados como Rio Amazonas e o Rio Pará, que despejavam água doce por 40 quilômetros. Eles continuaram para o sul por mais 240 quilômetros, antes de encontrar uma corrente adversa muito forte que não conseguiram superar. Forçados a dar meia volta, os navios seguiram para o norte, refazendo seu curso até o local de desembarque original. De lá, Vespúcio continuou pela costa sul-americana até o Golfo de Paria e ao longo da costa do que hoje é a Venezuela. Em algum momento, eles podem ter se juntado a Alonso de Ojeda, mas as evidências não são claras. No final do verão, eles decidiram seguir para o norte, para a colônia espanhola em Hispaniola, nas Índias Ocidentais, para reabastecer e consertar os navios antes de voltar para a Europa. Depois de Hispaniola, eles fizeram um ataque nas Bahamas, capturando 232 nativos, e depois retornaram para a Espanha. Em 1501, Manuel I de Portugal encomendou uma expedição para investigar uma massa de terra a oeste no Oceano Atlântico, encontrada inesperadamente por Pedro Álvares Cabral, em uma viagem pela África até a Índia em 1500. Essa terra acabaria se tornando o atual Brasil. O rei queria saber a extensão dessa nova descoberta e determinar onde ela ficava em relação à linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Qualquer terra que ficasse a leste da linha poderia ser reivindicada por Portugal. A reputação de Américo Vespúcio, como explorador e suposto navegador, já havia chegado a Portugal, e ele foi contratado pelo rei para servir como piloto sob o comando de Gonçalo Coelho. A frota de 3 navios de Gonçalo Coelho deixou Lisboa em maio de 1501. Antes de cruzar o Atlântico, eles se reabasteceram em Cabo Verde, onde encontraram Pedro Álvares Cabral, em seu caminho para Portugal de sua viagem para a Índia. Esta foi a mesma expedição que havia encontrado o Brasil em sua jornada de ida no ano anterior. Gonçalo Coelho deixou Cabo Verde em junho, e a partir deste ponto o relato de Américo Vespúcio é o último registro sobrevivente desta expedição. Em 17 de agosto de 1501, a expedição chegou ao Brasil a uma latitude de cerca de 6 graus sul. Ao desembarcarem, encontraram um bando hostil de nativos que mataram e comeram um de seus tripulantes. Navegando para o sul ao longo da costa, encontraram nativos mais amigáveis e puderam se envolver em algumas negociações menores. A 23 graus sul, encontraram uma baía que chamaram de Rio de Janeiro porque era 1º de janeiro de 1502. Em 13 de fevereiro de 1502, deixaram a costa para retornar para a Europa. Américo Vespúcio estimou sua latitude em 32 graus sul, mas os especialistas agora estimam que estavam mais perto de 25 graus sul. Sua jornada de volta não é clara, pois Américo Vespúcio deixou um registro confuso de observações astronômicas e distâncias percorridas. Em 1503, Américo Vespúcio pode ter participado de uma segunda expedição para a coroa portuguesa, explorando novamente a costa leste do Brasil. Há evidências de que uma viagem foi liderada por Gonçalo Coelho nessa época, mas nenhuma confirmação independente de que Américo Vespúcio tenha participado. A única fonte para esta última viagem é uma carta, destinada a Pietro Soderini, mas vários estudiosos modernos contestam a autoria de Américo Vespúcio. No início de 1505, Américo Vespúcio estava de volta a Sevilha. Sua reputação como explorador e navegador continuou a crescer. Seu serviço recente em Portugal não pareceu prejudicar sua posição com o rei Fernando II de Aragão. Pelo contrário, o rei provavelmente estava interessado em aprender sobre a possibilidade de uma passagem ocidental para a Índia. Em fevereiro, ele foi convocado pelo rei para ser consultado sobre questões de navegação. Durante os meses seguintes, ele recebeu pagamentos da coroa por seus serviços e em abril foi declarado por proclamação real um cidadão de Castela e Leão. De 1505 até sua morte em 1512, Américo Vespúcio permaneceu a serviço da coroa espanhola. Ele continuou seu trabalho como fornecedor, abastecendo navios com destino às Índias.
Ele também foi contratado para comandar um navio como parte de uma frota com destino às Ilhas das Especiarias, mas a viagem planejada nunca ocorreu. Em março de 1508, ele foi nomeado piloto-chefe da Casa de Contratação ou Casa do Comércio, que servia como uma casa comercial central para as possessões ultramarinas da Espanha. Ele recebia um salário anual de 50.000 maravedis, com um extra de 25.000 para despesas. Em sua nova função, Américo Vespúcio era responsável por garantir que os pilotos dos navios fossem adequadamente treinados e licenciados antes de navegar para o Novo Mundo. Ele também foi encarregado de compilar um mapa modelo, o Padrão Real, com base na contribuição de pilotos que eram obrigados a compartilhar o que aprendiam após cada viagem. Américo Vespúcio escreveu seu testamento em abril de 1511. Ele deixou a maior parte de sua modesta propriedade, incluindo 5 escravos domésticos, para sua esposa. Suas roupas, livros e equipamentos de navegação foram deixados para seu sobrinho Giovanni Vespucci. Ele pediu para ser enterrado em um hábito franciscano no túmulo da família de sua esposa, vindo a morrer em 22 de fevereiro de 1512. Após sua morte, a esposa de Américo Vespúcio recebeu uma pensão anual de 10.000 maravedis. Seu sobrinho Giovanni Vespucci foi contratado pela Casa de Contratação, onde passou os anos subsequentes espionando em nome do Estado florentino. As evidências das viagens de exploração de Américo Vespúcio consistem quase inteiramente em um punhado de cartas escritas por ele ou atribuídas a ele. Alguns historiadores divergem fortemente sobre a autoria, precisão e veracidade desses documentos. As viagens de Vespúcio tornaram-se amplamente conhecidas na Europa, depois que 2 relatos atribuídos a ele foram publicados entre 1503 e 1505. A carta destinada a Pietro de Soderini chamou a atenção de um grupo de acadêmicos que estudavam geografia em Saint-Dié, uma pequena cidade francesa no Ducado de Lorena. Em 1506, eles obtiveram uma tradução francesa da carta, bem como um mapa marítimo português que detalhava a costa de terras recentemente descobertas no Atlântico Ocidental. Eles presumiram que este era o Novo Mundo ou os antípodas hipotetizados por escritores clássicos. A carta de Pietro de Soderini deu a Vespúcio crédito pela descoberta deste novo continente e sugeriu que o mapa português foi baseado em suas explorações. Em abril de 1507, os cosmógrafos Matias Ringmani e Martí Valdemuller publicaram sua introdução à cosmografia com o mapa-mundi que o acompanhava. A introdução foi escrita em latim e incluía uma tradução latina da carta de Pietro de Soderini. Em um prefácio à carta, Matias Ringmani escreveu: "Não vejo razão para que alguém possa desaprovar um nome derivado de Américo. O descobridor, um homem de gênio sagaz. Uma forma mais adequada seria América, já que Europa e Ásia receberam nomes femininos." Várias cópias do mapa-mundi foram criadas com o título Geografia Universal. O mapa foi decorado com retratos proeminentes de Ptolomeu e Américo Vespúcio. Pela primeira vez, o nome América foi aplicado a um mapa do Novo Mundo. Em 1513, Martí Valdemuller publicou um novo mapa com o Novo Mundo rotulado como Terra Incógnita em vez de América, e o texto que o acompanha nomeava Cristóvão Colombo como descobridor. Muitos apoiadores de Cristóvão Colombo sentiram que Américo Vespúcio havia roubado uma honra que pertencia legitimamente a Colombo. A maioria dos historiadores agora acredita que Américo Vespúcio não tinha conhecimento do mapa de Martí Valdemuller, visto que sua morte foi em 1512. A introdução e o mapa foram um grande sucesso e 4 edições foram impressas somente no primeiro ano. O mapa foi amplamente utilizado em universidades e influente entre cartógrafos. Nos anos seguintes, outros mapas foram impressos que frequentemente incorporavam o nome América. Em 1538, Gerardo Mercator usou o nome América para nomear os continentes Norte e Sul em seu mapa. A essa altura, a tradição de marcar o nome América em mapas do Novo Mundo já era comum. Assim, através das suas conquistas e com seus feitos, Américo Vespúcio deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Caso desejem apoiar nossa iniciativa, façam a leitura do QR Code logo acima e contribuam com o canal. Por favor, deixem seus comentários abaixo e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições.
Se inscreva em nosso canal, curta este episódio e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais!